Bom, boa tarde, professor. Boa tarde. Eu não estou te escutando, Isabela. Tá dando para me ouvir? Agora sim. Então tá bom. Então, deixa eu começar de novo. Então, boa tarde, professor. Boa tarde a todos que estão participando da transmissão, que estão assistindo. Hoje nós estamos aqui com o professor Luiz Maurício, da Prograde, para responder às dúvidas que nós recebemos dos alunos em relação às ADNPs. Nós tentamos entrar em contato com intérpretes para que existisse um intérprete de Libras nessa reunião, mas como a gente não conseguiu, a gente vai legendar essa transmissão após o fim dela e daí vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube e nas outras redes sociais. Bom, eu gostaria de perguntar se o professor quer fazer uma fala inicial antes da gente iniciar necessariamente com as dúvidas. Eu gostaria de dar boa tarde a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, nos escutando. Agradeço ao DCE pela iniciativa, pela oportunidade da conversa. Nós estamos abrindo várias frentes, vários CAs também nos campos, junto com os diretores de graduação, também estão fazendo atividades semelhantes, porque é muito importante que todas as dúvidas entre os alunos e também entre os docentes, elas sejam dirimidas. E particularmente aqui, quando a gente pode conversar com o movimento estudantil organizado, com as dúvidas diretamente dos estudantes, isso acaba sendo muito importante para a gente. Obrigado pela oportunidade. A você, Isabela, agradecendo a toda a diretoria do DCE estadual da UTF. Nós agradecemos a disponibilidade, professor. Bom, então eu vou começar primeiro com as perguntas que nós recebemos pelo formulário que nós fizemos, mas assim que forem aparecendo dúvidas, tanto no comentário das transmissões, tanto do YouTube quanto do Facebook, elas também serão feitas. Bom, a primeira pergunta que nós recebemos é em relação às monitorias. A pergunta é: terá monitoria juntamente com as ADNP? Como fica para os estudantes que foram selecionados para serem monitores? A monitoria, nós temos alguns campos em que já teve o processo de seleção e alguns outros campos que não teve o processo de seleção. Aqueles que já tiveram o processo de seleção e estão recebendo a monitoria, a bolsa de monitoria, nós vamos conversar caso a caso com os diretores de graduação desses campos para que a monitoria seja feita, para apoio a esses alunos. Para aqueles que não foi feito o processo de seleção, ou ele não se consolidou ainda, nós vamos ver se é viável fazermos isso remotamente, para que também aconteça a monitoria nesses campos. A ideia é que as disciplinas que já tinham monitoria prevista e que vão acontecer a DNPs delas, que a gente disponha de monitor, sim. Ok, muito obrigada, professor. A próxima pergunta é em relação aos alunos que reprovarem nas ADNPs. Caso o aluno reprove na ADNP, ele ficará como reprovado. Caso negativo, será anulado no momento em que tiver o retorno das aulas presenciais. Não. O aluno que assumir, que concordar com a DNP, estiver frequentando, ele tem até 2 semanas para cancelar a frequência na DNP, ele não está cancelando a disciplina. A gente tem que deixar muito claro para os alunos que você está matriculado numa disciplina no semestre 2020/1. Aquela disciplina que você está matriculado, você tem a opção de continuá-la com a DNP ou não. Se você assume que vai continuar com a DNP, você tem até 2 semanas para desistir. Se você não desiste nessas 2 semanas através de comunicação oficial ao professor, ou seja, por escrito, por e-mail, para ficar registrado, assume-se que você está na ADNP até o final do processo.
com o resultado de aprovado ou reprovado. Se você for aprovado, isso entra no histórico escolar, como se você for reprovado também. E a oportunidade para aquele que for reprovado na ADNP será de frequentar a disciplina no semestre 2020/2, na próxima matrícula. Quando voltar presencialmente, o aluno pode frequentar? Não, ele já fez a disciplina. Ele aceitou fazer a disciplina remotamente por atividade didática não presencial. Então, ele já concluiu nesse semestre 2020/1. E essa reprovação, ela vai para o histórico, ela impacta no coeficiente acadêmico. Ok, muito obrigada, professor. A próxima pergunta é: se o aluno optar por fazer as disciplinas à distância, elas vão ser concluídas em ADNP ou será necessária alguma prova, aula presencial para complementar, etc., depois? Os alunos devem estar recebendo, já começaram a receber o planejamento dos professores e percebem que nesse planejamento estão todas as aulas, sejam elas síncronas, ou seja, o professor vai estar falando ao vivo, como nós estamos fazendo agora, ou as atividades assíncronas, seja uma aula gravada, seja uma atividade, seja lista, trabalho, o que seja que o professor defina por assincronicamente, ao longo de todas as semanas que vai ser preciso para concluir a carga horária, e também o sistema de avaliação. Nesse anexo 1, que a gente chama, que é o anexo da resolução, está previsto as aulas síncronas, as atividades assíncronas, as PAs que o professor vai estar à disposição do aluno e o sistema de avaliação. Então, essa avaliação depende do professor, como ele define que vai ser essa avaliação, agora remotamente. Mas, ao final da DNP, de todo esse planejamento, vai ter tudo concluído. Quando retornarmos presencialmente, não haverá nenhuma mais vínculo com essa disciplina. O aluno que frequenta a DNP não terá pendência nenhuma mais com essa disciplina. Ele estará aprovado ou reprovado, nada mais. Entendi. Bom, vamos para a próxima. Falem agora em relação à acessibilidade. Como vão funcionar as adaptações razoáveis e estratégias de acessibilidade para garantir que os estudantes com deficiência terão igualdade de condições no acesso às ADNPs? Haverá disponibilidade de serviço profissional, como interpretação de Libras e estenotipia, transcrição simultânea, para os vídeos e reuniões virtuais? Qual vai ser o procedimento para requerer esses serviços? Falhou um pouco o som, Isabela. Se eu não responder por completo, você repete a pergunta para mim, por favor. Talvez eu não tenha entendido completamente a pergunta. Nós temos 200 alunos PCD na UTF-PR. Existe uma probabilidade que alguns deles façam a DNP, outro ou não. Então, no formulário também que vocês estão recebendo pelos professores, existe um campo para que o aluno se afirme ou defina-se como PCD ou da educação especial e aponte quais as necessidades dele, entre algumas dessas que você colocou. E aí, para esse caso específico, para essa disciplina, nós iremos ver a viabilidade de ter ou intérprete de Libra, ou um material, se o aluno é deficiente visual, ou qualquer outra necessidade que ele, porventura, venha a apontar da necessidade. Porque esse material ele depende de dois fatores. Primeiro, do tipo da necessidade do aluno, e depois da característica da disciplina. Então, vai ser necessário, se presencialmente a gente já faz isso, remotamente o cuidado vai ter que ser maior ainda. Então, este período do começo de julho até o dia 15 de julho, essa quinzena de julho, vai ser justamente para a gente buscar recursos para atender a esses alunos, se vierem essas necessidades no formulário preenchido pelos alunos. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta é uma pergunta que os alunos têm feito bastante, que é: se as aulas presenciais podem retornar durante esse período especial? Isabela, várias perguntas também, quando eu postei o vídeo no YouTube, para ajudar a esclarecer também, algumas delas também, elas são sempre vinculadas ao retorno das aulas presenciais. Essa é uma pergunta que a gente tem muita dificuldade de responder, e gostaria muito de responder, porque ela depende de quando retornarão, ou quando a gente terá autorização para retornar às aulas presenciais. Nós vemos alguns sistemas públicos de educação, de ensino fundamental, de ensino médio, prefeitos, governadores, falando que não voltam esse semestre, não voltam em 2020/2. Outros falando em agosto voltar parcialmente. Então, nós não sabemos se nós iremos voltar presencialmente, se nós teremos permissão
voltar com turmas até 15 alunos, até 20 alunos, com afastamento de 1 metro, como é que vai ser toda essa situação. Então, nós só poderemos responder isso quando nós voltarmos. Quando tivermos horizonte, porque a resposta a essa sua pergunta, ela depende de, se a gente conseguir voltar logo em agosto. Se a gente conseguir voltar em agosto, não faz sentido a gente fazer a DNP. Se a gente voltar em setembro, na segunda quinzena de setembro, então depende o quanto que foi desenvolvida essas ADNPs. É claro que a gente vai evitar muito de ter simultaneamente a DNP e atividade presencial, porque isso acarretaria um acúmulo de atividades para o aluno e para o professor, porque o professor dobraria a quantidade de aulas dele, e para o aluno também, hora presencial, hora não presencial. Então, é uma situação que a gente vai buscar evitar bastante enquanto estiverem acontecendo as ADNPs. Mas a gente não consegue ter a resposta clara disso, porque nos falta a data. Quando voltaremos presencialmente? Ok, muito obrigada, professor. Eu vou pedir para que a Juliana faça as próximas perguntas. Ju, não está dando para te ouvir. Não, ainda não está dando para te ouvir. Pelo menos eu não estou conseguindo ouvir. O microfone está fechado ainda. Opa, desculpa, gente. Aí, foi. Então, boa tarde a todos, boa tarde, professor, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sou a Juliana, de Francisco Beltrão, e vou continuar fazendo algumas perguntas. A próxima pergunta que chegou para a gente foi: se o aluno completar a carga horária matriculada no regime de atividades especiais, visto que conseguiu extrapolar os 50% por fazer várias optativas, depois ele ficará esperando o semestre terminar presencialmente, sem nenhuma atividade, ou poderá se matricular em novas disciplinas? Enquanto não terminar o semestre 2020/1, não teremos matrícula, porque quando esse retorno presencial, ele será um retorno depois de 1 mês de aula. A única possibilidade de matrícula é ser, e essa é uma hipótese onde a gente não aventa e não há discussão sobre isso, mas é uma hipótese, ela não é totalmente descartável, ela não é impossível, mas há hipótese. E se for cancelado o semestre 2020/1, imagine que a gente não volte esse ano, só tem autorização para voltar no que vem, e que o Conselho Universitário, porque isso não é uma decisão da Prograde, é uma decisão de Conselho Universitário, se o Conselho Universitário decide cancelar o semestre 2020/1, aqueles que fizeram a DNP foram aprovados ou reprovados, e todas as demais matrículas, elas passam para um outro semestre, a gente começará um semestre novo. E aí a gente vai abrir um processo de matrícula, e aí sim, nessa única situação, volto a dizer, é uma hipótese, não estamos colocando ela na mesa, mas ela não é de todo descartável, mas não é um cenário que a gente deseja. É só se a gente retornar muito, muito, muito mais para frente, isso aí. E aí é uma decisão do Conselho Universitário também, não é minha essa decisão. Só nesse caso de cancelamento é que abriríamos matrícula e começaria novamente um semestre, sem perder a ADNPs, porque elas vão se concluir, vai ser registrado, vai ser lançado no diário de classe para os alunos que frequentarem, e aí, nesse caso, a gente abriria a matrícula e todo mundo poderia se matricular, ou confirmar que já estão matriculados, ou cancelar, matricular em novas disciplinas. Só nessa situação, Juliana. No cenário que a gente prevê, em que a gente vai concluir o semestre 2020/1, primeiro com a DNP e depois com aulas presenciais, a matrícula desses alunos que terminarem a DNP, no segundo momento, quando as aulas presenciais, eles farão só presencialmente as disciplinas que ele não fez a DNP. Não haverá processo de matrícula. Ok, muito obrigada. Próxima pergunta. É verdade que quem reprovar nas ADNPs não vão poder fazer a disciplina na volta, quando as aulas voltarem presencialmente, porque a ideia é diminuir a quantidade de alunos em sala de aula? E se isso procede, então por que alguns professores não aderiram à DNP sem nem consultar os seus alunos, alegando que a turma é cheia e por isso não irá ministrar aulas nessa modalidade? O primeiro fato eu já respondi, o aluno que fizer a DNP, ele vai estar aprovado ou reprovado, ele não retorna para frequentar ela presencialmente. Um dos motivos que justifica a gente fazer a DNP realmente é ter turmas menores,
caso a gente tenha alguma restrição e obrigação de diminuir o tamanho dessas turmas. E quanto à definição do professor, ele define primeiro, não consultando os alunos. A primeira definição que o professor faz é a análise da sua capacidade, competência e da característica da disciplina. Se ele percebe que uma turma muito grande, ele não tem condição de manejar, de fazer essa transposição do presencial para o remoto agora, ele não irá fazer, esse professor. Então, ele não precisa consultar os alunos para decidir se vai fazer ou não. Ele vai consultar os alunos para ver se eles concordam com o planejamento que ele fez. Mas a primeira decisão é do professor, baseado no que ele entende da disciplina e das características dele e da disciplina para tanto. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta. Haverá alguma forma de adiantar a matrícula nas disciplinas de TCC e suas respectivas apresentações, já que essas estão liberadas? TCC2, sim. A qualquer momento o aluno pode, inclusive, concluir e defender o TCC2 remotamente. Isso desde o início do afastamento, não é característica agora. Obrigada. TCC1, eu não sei qual das duas estava se referindo, Juliana, mas o TCC1 pode-se dar continuidade para aqueles professores de TCC1 que decidirem por fazer a DNP. Ele pode concluir o TCC1 como qualquer outra disciplina. O TCC2 tem um caráter peculiar, porque é uma disciplina de orientação, é uma relação aluno orientado e orientador. Então, essa relação, a orientação ela pode acontecer à distância, remotamente, sem problema nenhum. Se esse aluno não precisa fazer pesquisa de campo, de laboratório, coisas assim, ele pode dar continuidade à medida que possa fazer isso remotamente. Inclusive defender se ele já tiver com o trabalho pronto, escrevendo, nessa etapa do trabalho, sem dificuldade nenhuma. Ok, obrigada. A próxima pergunta é: entrei em contato com alguns professores para saber seus respectivos posicionamentos sobre o regime especial, e tinha professor que não estava nem sabendo sobre as definições regulamentadas pelo Conselho. Os colegiados e departamentos não repassaram as informações para os professores? Repassaram. Esse professor ele não pode alegar desconhecimento. Ele recebeu um e-mail meu, todos os professores receberam, recebeu o link de um vídeo feito para os professores, coordenadores e chefes de departamento estão entrando com todos os professores. Esse professor não pode alegar desconhecimento. Ok, muito obrigada. Vou chamar a Isa novamente para continuar com as perguntas. Ok. Então, a próxima pergunta é: se nenhum professor ofertar disciplinas que estou matriculada agora no regime especial, posso acordar com demais professores que vão ofertar de acompanhar essas disciplinas e eventualmente me matricular nelas no próximo semestre e obter a respectiva convalidação? Se você vai se matricular no próximo semestre, isso pode, informalmente, sim, de um acordo de cavalheiros entre você e o professor. Oficialmente, não. Isso não existe, esse acordo. O que você pode fazer também é você frequentar a disciplina e pedir exame de suficiência, em qualquer momento. Por exemplo, chega no final da disciplina, se o professor concorda que você frequente informalmente, e esse é um acordo também teu com o professor, não há autorização nenhuma, não há definição nenhuma que se possa fazer isso, ou vamos a outra situação que é possível, você pode estudar sozinho, sozinha, em casa, acompanhando o material de algum colega seu, e decidir fazer exame de suficiência, é possível também. Eu não sei se essa pergunta vai vir, mas eu já respondo então, já que eu comentei sobre exame de suficiência. Vai ser possível fazer exame de suficiência durante esse regime especial, mas ele será a partir de um calendário que nós vamos publicar em agosto. Uma vez que o regime especial começa só em agosto, será a partir de agosto, a partir de um calendário, onde vamos definir quais são os períodos para que o aluno faça a requisição e que as provas aconteçam para exames de suficiência somente das disciplinas que o aluno esteja matriculado. Ok, vou para a próxima. Para os professores. Falhou o teu som, Isabela, eu não estou te escutando.
Tá, eu vou tentar então repetir a pergunta. Ok. Tá dando para me ouvir mais claro agora, gente? Ou ainda tá travando? Sim, tá tranquilo, Isabela. Voltou, não voltou? Peço que alguém, por favor, sinalize para mim quando voltar. Eu estou te escutando, Isabela. Também tô. Repetir a pergunta. Irão ofertar as ADNP. Os alunos e o que eles se comprometeu a fazer durante o período de regime especial? Cortou parte da pergunta, eu não entendi, Isabela. Você poderia repetir? Isa, você quer que eu leia se estiver travando para você? Peraí, vou tentar de novo. Os que não irão ofertar as ADNPs, os alunos podem cobrar, então, o planejamento de atividades do professor e o que eles... Isa, posso fazer a pergunta? Tá travando bastante? A Isa falou no chat, pode falar, cá. Tá, boa tarde, professor. Eu vou ligar minha câmera aqui. Para os professores que irão ofertar a ADNP, os alunos podem cobrar, então, o planejamento de atividades do professor e o que ele se comprometeu a fazer durante o período do regime especial? Não, isso não é papel do aluno. Quem faz isso é o chefe dele. O aluno não pode fazer papel de chefe, de professor. Isso não é função do aluno. Ok. Isa, você quer continuar? Entendi. Tá travando ainda aqui, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Te escuto. Vamos ver se não vai travar de novo. Tá bom. Tá bom. Vou fechar a minha câmera, que eu acho que daí trava um pouco menos. Estabiliza mais. Se ao final do regime especial puderem retornar no regime presencial, o semestre 2020.1 poderá ser cancelado? Eu acho que parcialmente eu respondi isso, né? Depende de quando a gente retornar. Não há previsão para isso. Depende muito de quando a gente retornar. Esse é o pior cenário que a gente possa ter, e ele só vai ser viável para o Conselho Universitário discutir isso, porque o calendário de retorno será definido pelo Conselho Universitário, a data de retorno, só em situação muito extrema. A hipótese não é descartada, ela existe, mas é uma situação muito, muito extrema. Aí a próxima pergunta tem relação com isso, caso o semestre 2020.1 seja cancelado, ocorrerá a convalidação automática das disciplinas feitas no período especial? Sim. Aquilo que for registrado no diário de classe, ele está consolidado, e como eu falei, terminou o planejamento de ADNPs que o professor propôs, com avaliação e tudo, esse aluno vai estar reprovado ou aprovado. E aqueles outros alunos que não frequentaram, eles vão estar em suspenso, se a gente pode dizer isso aí, eles não frequentaram essa disciplina. Imagine que a gente cancele o 2020/1. A ideia para preservar o direito dos alunos é que toda essa matrícula ela seja garantida para esses alunos, é como se a gente tivesse um período de pré-matrícula, e na primeira etapa o aluno pode confirmar ou cancelar essas disciplinas que ele esteja matriculado em 2020/1, para ninguém perder o direito que teve de matricular. Mas volto a dizer, isso se no caso desse semestre 2020/1 for cancelado, que é uma hipótese não descartável, mas ainda remota. Nós estamos no mês de junho, né? Então ainda é remoto isso aí. Se conseguirmos retornar antes de uma atitude tão drástica, não será cancelado o semestre, não. Muito obrigada, professor. A próxima pergunta tem relação ao retorno das aulas.
o semestre 2020.1, retornando no regime presencial, após o final das ADNP, terá duração de mais 3 meses, como se fosse um semestre comum, ou há um planejamento para o resto de forma concentrada às ADNPs? Provavelmente de forma concentrada, uma vez que algumas disciplinas já aconteceram, então há espaço para que a gente possa concentrar um pouco mais. Há uma portaria do MEC onde a gente não precisa cumprir os 200 dias letivos do ano, então isso permite que a gente faça isso de forma concentrada. Mas tudo isso irá depender de quantas disciplinas forem ofertadas em ADNP, para que a gente ainda não sabe, uma vez que estamos em período de planejamento. Mas se for possível, se tivermos um contingente de disciplinas o suficiente para justificar e para viabilizar, nós iremos propor um calendário um pouco mais concentrado e não 3 meses de aula. Muito obrigada. Vou pedir que a Juliana continue com as perguntas. Então, continuando com as perguntas. O termo formandos, na resolução das ADNPs, não é especificado em qual perfil o discente deve se encaixar para ser considerado como tal. É somente em relação a períodos ou pode ser considerado como carga horária faltante? Se somente a períodos, quais? É a carga horária faltante. O sistema calcula a probabilidade de esse aluno se formar, e não no período que ele esteja, baseado na carga horária que falta para ele concluir. Porque a gente sabe que muitos alunos frequentam disciplina de 7º e 8º período e são formandos, uma vez que o 9º e o 10º período, em algumas matrizes, tem só o TCC2 de estágio. Então, não seria viável colocar esse aluno só. Alguns alunos eles saem do 8º período para formado, muitas das vezes. Então, é baseado nisso que o sistema acadêmico calcula pela carga horária faltante para esse aluno. Ok, obrigada. A próxima pergunta é: existe um tempo máximo que o semestre pode ficar suspenso? Não. Não existe um período máximo. Obrigada. A próxima. Vale a pena retornar às atividades de onde pararam em vez de reiniciar o semestre quando as aulas voltarem a ser presenciais? Para responder essa pergunta, tem que responder uma anterior. Quando elas vão voltar? Essa pergunta, se vale ou não vale a pena, depende de quando a gente retornar. Agosto, setembro, outubro, novembro, para cada mês é uma resposta diferente. É natural que quanto mais longe for esse retorno presencial, menos vale a pena. Eu concordo nesse raciocínio, mas a gente não sabe quando vai retornar ainda. Em relação à DNP, vale mais a pena retomar o semestre 2021 em agosto ou iniciar o próximo, já que vai iniciar só em agosto as ADNPs? É como eu te falei, essa é uma decisão colegiada, não é uma decisão individual. Não sou eu que vou definir isso aí, será o conselho universitário que irá definir desse retorno presencial, quando será viável, ou seja, quando que para a suspensão do calendário. E aí, então, o próprio conselho universitário que autorizou as ADNPs, ele vai dizer o que acha mais viável, ele vai ser questionado por isso aí, para que esse colegiado defina e responda a essa pergunta. Ok, obrigada. Qual vai ser o critério para viabilizar mais matérias a serem ofertadas para o aluno formando? Coordenadores de curso vão analisar quais são as matérias onde tem maior número de formandos matriculados. Há também a possibilidade desses formandos entrarem em contato com coordenadores de curso, apontando essa ou aquela disciplina possível. Mas, se um formando, mesmo que esteja formando, mesmo que falte uma única disciplina para ele se formar, e essa disciplina exige prática de laboratório, não podemos ofertar prática de laboratório em ADNP. Não é legal, não é permitido. Então, esse aluno ele vai ter que esperar o retorno do presencial, se essa disciplina exige aula de campo, prática de laboratório, qualquer atividade que dependa dele estar fisicamente na UTFPR. Então, essas disciplinas de laboratório, elas não podem ser feitas em ADNP. Salvo, se a gente fala, por exemplo, laboratório de informática, e os alunos têm computador, é claro que aquilo que a gente chama de laboratório, na verdade, é uma sala de computadores, e como o computador, uma vez que você consiga que todos os alunos tenham um computador em casa, nessa situação é possível, porque esse laboratório não é análogo a um laboratório de microbiologia, a um laboratório de
mecânica dos fluidos, um laboratório de máquinas térmicas ou coisas assim, que são equipamentos grandes em que o aluno não tenha. Ou que existam laboratórios simulados, onde o aluno também possa fazer essa prática de maneira simulada. Salvo essas situações, não é possível. Ok, obrigada. A outra pergunta é: se todos os alunos que quiserem e não concordarem com as ADNPs estão com o direito garantido de continuar a disciplina no regime presencial, por que é necessário que 75% dos alunos aprovem o planejamento da disciplina para ela acontecer no regime especial? Essa foi uma proposta do DCE no COGEP, do representante estudantil que fez essa proposta. Eu acho que a justificativa cabe para quem fez essa proposta, embora a maioria tenha votado a favor dessa proposta. Não foi uma proposta da Prograde. Embora eu entenda que dá legitimidade para que quando 75% dos alunos aprovam, porque parece muito estranho, realmente se fala assim, eu não quero participar, por que eu tenho que palpitar? Acho que é mais ou menos assim a pergunta, né? Se você nem vai participar, se você tem direito à vaga, se você quer esperar o presencial, por que você vai palpitar se vale ou não vale a pena? Eu acho que, estou supondo, que a ideia de quem propôs isso foi legitimar a proposta, para que ela efetivamente seja justa, seja coerente, e os alunos percebam de que não é viável e não está forçando uma situação. Eu imagino que seja essa. Então, eu vou estar justificando agora, que inclusive fui eu que falei isso lá na reunião. Essa foi uma decisão tomada em reunião do DCE estadual, porque no primeiro documento que foi enviado para o COUNE, a única opção que o aluno teria, se ele não concordasse em fazer a DNP, era cancelar a disciplina. Então, a gente não achava justo o aluno ter que ser obrigado a cancelar a disciplina, simplesmente porque ele não teria o acesso, até o momento também o acesso não estava garantido. Então, isso foi definido na primeira minuta, e somente após o segundo documento da resolução que teve a garantia do aluno fazer a disciplina DNP. Até na reunião do COGEP sobre a minuta foi deixado bem claro que não tinha ainda como fazer essa garantia de que quem não fosse fazer a DNP poderia fazer de forma presencial. Legal, Juliana, é verdade, esse resgate foi importante. Obrigada, eu vou chamar a Isa para continuar as perguntas. Bom, então, uma pergunta. Deixa eu ver. A próxima pergunta foi respondida, que era sobre se os alunos têm a garantia de fazer a disciplina quando continuar, e isso já foi explicado, né, pelo professor, que os alunos têm o direito presencial. Mas o que eles focaram aqui, que tem uma pequena diferença, é que se o semestre fosse cancelado, o aluno que está matriculado em uma determinada disciplina, como, por exemplo, as disciplinas que têm uma grande concorrência, ele continua com a vaga garantida nessa disciplina? É justo que seja, né, Isabela? A gente está falando sobre um futuro incerto, porque a gente está com 2 Cs aqui, né? Primeiro C, o semestre foi cancelado. Se a gente abrir matrícula, se o aluno vai ter garantia, eu imagino que seja justo. Então, a ideia, como eu já comentei numa pergunta anterior, é que a gente, se esse semestre foi cancelado, volto a dizer, é uma hipótese remota, não descartável, mas que a gente não deseja. Então, a gente está trabalhando num futuro muito distante. Mas vamos lá, imagina que isso vá acontecer. Eu acho que seja justo que a gente faça um critério e um programa de matrícula para que o próximo semestre ele inicie com uma pré-matrícula feita. O que seria essa pré-matrícula? Os alunos matriculados como eles estão hoje. E aí a gente entra por uma etapa onde o aluno confirma que se ele quer continuar matriculado, ou ele cancela essa matrícula, ou ele matricula em outras disciplinas também. Eu imagino que esse seja o critério mais justo. Se nós chegarmos lá nesse futuro a ter que cancelar, numa atitude extrema, o semestre 2020/1, eu imagino que o mais correto seja iniciarmos a matrícula do 2020/2 não zerado, mas com essa pré-matrícula feita. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta, ela de início estava em 2 partes, perguntando primeiro se as ADNPs poderiam retornar, se a aula presencial poderia retornar nesse período especial, e o professor já esclareceu que é uma pergunta um pouco complicada, né, de se prever.
Mas existe a outra pergunta, se existe a possibilidade do cancelamento dessas ADNPs antes delas iniciarem. Somente se a gente tiver certeza que vai votar em agosto. Porque eu acho que, com certeza, não vai dar tempo de terminar nada e não faz sentido começar o presencial com o ADNP acontecendo. Mas se a gente retorna em agosto, se na primeira semana de agosto a gente não tem previsão de retorno, não será cancelado a ADNP. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta tem relação com as férias dos docentes. Nas reuniões do COGEP, não houve transparência quanto ao assunto do remanejamento das férias dos docentes, uma vez que o conselheiro relator pontuou que havia uma portaria do MEC que permitia replanejamento das férias. Com a situação atual da pandemia e de atraso do semestre, por que replanejar as férias dos docentes não foi considerado? Ela foi considerada, Isabela. São 2.500 docentes. A folha de pagamento, ela fecha depois de amanhã, dia 10 de junho. Quando foram aprovadas as ADNPs no formato final, nós tínhamos menos de 10 dias, ou tinha 15 dias para fazer isso aí, tirando os finais de semana, isso daria menos de 10 dias úteis. Não teria como fazer, homologar, entrar no sistema e alterar as férias de 2.500 docentes disso aí, porque isso é feito 1 a 1, manualmente, docente a docente, essa alteração. Eu teria essa primeira impacto nisso aí, e esse foi o maior limitante para isso aí. A gente poderia jogar essas férias dos docentes para antes ou para depois, por exemplo, mas devido a... Porque algumas datas, elas parecem... elas acabam travando algumas possibilidades. A primeira delas é o fato de que a folha de pagamento do mês de julho, quer dizer, o salário que o professor vai receber na primeira semana de julho, depois de amanhã vai ser consolidado, vai ser fechado. Então, se ele tem férias, tem que estar registrado nisso, todos esses aspectos, nós não teríamos tempo para isso aí. Da mesma forma que a gente só consegue... Por que não começamos em julho as ADNPs? Para garantir inclusão de todos os alunos, para dar inclusão digital. Por quê? É só no dia 24 de cada mês que eu informo para o MEC se eu vou dispor de dinheiro para, ou encaminhar para a assistência estudantil, por exemplo, que seria a possibilidade, que vai ser uma das possibilidades para a gente apoiar os alunos que têm dificuldade de inclusão digital. Então, se eu não esperar o final do mês de junho, eu não consigo fazer essa inclusão dos alunos. Então, essas datas acabam travando, e parece que a gente é pouco ágil, mas de certa forma devido a essas datas, porque são datas de um sistema nacional, de um ministério que faz a gestão do país inteiro, e eu não consigo fazer isso de maneira descentralizada e flexibilizar datas e possibilidades por causa da UTF-PR. Mas não houve não transparência disso. É que a gente não tinha informação na reunião do COGEP de quando que fecharia a folha de pagamento para ver se isso era viável e conversar com os técnicos de recursos humanos da universidade para dar essa resposta. Não há problema nenhum com esse tipo de informação. Não há por que não ter essa informação e divulgar. Não há uma preocupação de não ter ou de esconder a informação, de maneira nenhuma. Todo o processo, vocês do movimento estudantil que frequentam o COGEP, que fazem parte das reuniões e do CUNE também, percebem que todas as informações, elas são dadas, sempre foi feito de maneira muito transparente, para que a gente pudesse decidir em conjunto qual a melhor saída para a gente enfrentar essa pandemia. Então, não houve um problema de transparência naquele momento, mas sim, a gente não dispunha da informação necessária naquele momento do Recursos Humanos da UTF para nos dizer isso é viável ou não. Ok, muito obrigada, professor. Bom, a próxima pergunta seria, ela tem bastante relação com o porquê que está sendo aplicada essa ADNP. Bom, a pergunta não estou vendo vantagem nas ADNPs, pois vamos ter que aguardar a efetivação dos presenciais. Pode adiantar outras? Cortou parte da pergunta, Isabel. Você poderia repetir, por favor? Posso repetir, sim. Não estão vendo vantagem nas ADNPs, pois vamos ter que aguardar a efetivação das presenciais e o fim do semestre para depois efetivar nova matrícula. Por que não mudar a resolução para que os alunos que optarem por ADNP, ao finalizarem matéria, poder adiantar outras? Porque o semestre o semestre já começou, um quarto de semestre já aconteceu. Se a gente não cancelar o 2020/1,
as 4 semanas que aconteceram, elas estão registradas no diário de classe. Então, esse aluno, ele não vai se matricular, eu não vou abrir um processo de matrícula no meio do semestre. É por isso, se o aluno não acha vantagem de fazer a DNP, ele tem toda a liberdade de não fazer, a garantia dele de fazer presencialmente, ela está posta, ele não vai perder em nada a vaga dele. Então, ele espera, ele aguarda se ele não acha vantagem. A DNP é para aqueles professores e alunos que acham isso vantajoso. O que nós víamos que não era vantagem é ficar sem fazer nada, esperando uma pandemia acabar sem saber quando. Isso não é vantagem. Ter a possibilidade é uma grande vantagem. Ainda, de uma maneira democrática, aberta, como a gente fez, transparente, onde o professor define se quer ou não quer, o aluno define o que se quer ou não quer, com total democracia e liberdade, cada um definindo o que é sem perder direito nenhum e tendo a possibilidade de aguardar presencialmente, eu acho que é uma situação que pode agradar a todos. Aqueles que têm a pressa, que desejam, aqueles que se veem à vontade de fazer remotamente e aqueles que não, que podem aguardar e esperar o momento do presencial. Então, se o aluno, aquele que formulou, aluno ou aluna que formulou essa pergunta não acha vantagem, ele tem todo o direito de aguardar o ensino presencial. O que nós não conseguimos é fazer uma matrícula com o semestre rodando em andamento. Muito obrigada, professor. A próxima pergunta é: por que não foi permitido que as disciplinas que não houvessem demanda de alunos, computadores ou pacotes de dados, iniciassem dia 22/6 juntamente com o técnico, já que era a data proposta para o início do regime especial? Porque aumentaria muito a complexidade disso aí. Nós teríamos disciplinas... primeiro, a gente não sabe... Depois que está posto, parece muito simples, né? Definir, mas por que não isso, por que não isso? Foram 5 reuniões para a gente definir isso aí. Foi um processo onde boa parte não, haviam vários conselheiros que não desejavam que a DNP acontecesse, tanto no CUNE quanto no COGEP, que estavam contra, a maioria venceu e estamos executando. Então, visto de agora, parece muito simples. Mas por que não isso, por que não aquilo? Porque é muito complexo esse processo. São 7.000 turmas que o TFPR tem. Então, eu ter, primeiro, fazer todo esse filtro que a gente está fazendo agora. Depois, aquelas turmas que todos os alunos, 100% dos alunos, ninguém tem dificuldade. Podem começar agora. É um processo complexo porque eu teria turmas começando agora, turmas começando em agosto, depois o término diferente. Então, a maneira que a gente conseguiu de fazer um processo complexo, mas com os pés no chão, de maneira segura e garantindo essa segurança, garantindo, porque se a gente fizesse isso aí, teria, e com justeza, com razão, me falando, mas quem garante que não vão forçar os alunos para, você não tem condição, você não tem computador, você não tem acesso à internet, desiste então, faz presencial, deixa a gente fazer agora, a partir de 22 de junho, num processo excludente. Quem garante que isso não poderia acontecer? Que esses alunos sofreriam esse tipo de pressão, que eles sofreriam esse tipo de assédio por parte dos colegas da turma? Pode ser que isso acontecesse. Então, é para preservar os alunos que a gente está fazendo isso aí, para ter esse olhar de entendimento, de atender às necessidades de todos os alunos. Esse processo, ele só está sendo, de uma maneira passo a passo, para a garantia dos alunos, para a gente ter essa garantia que os alunos vão ser preservados, que a gente não está atropelando ninguém. Se a gente vai continuar caminhando durante a pandemia, é caminhar com todo mundo junto, sem deixar ninguém para trás. Com aqueles que querem fazer presencial vão ter o direito, aqueles que querem fazer remoto vão ter direito, aqueles que apontarem alguma necessidade, a gente vai buscar atender. Se não conseguir atender, vamos ver como que acontece, ou se vai acontecer essa ADNP. É exatamente isso que a gente está pretendendo fazer. Então, essas situações a gente queria evitar, e por isso não foi viabilizado esse tipo de situação. O técnico foi permitido porque nós temos 4 turmas de técnico em Campo Mourão, nós temos 2 turmas de técnico em Pato Branco e algo como 4 turmas de técnico em Curitiba. É um universo muito pequeno, porque Pato Branco e Curitiba são cursos em extinção e Campo Mourão é o único curso com entrada ainda. Então, isso é fácil de gerenciar quando eu tenho 10, 12 turmas só. No ensino superior, nós temos 7.000 turmas, o que a complexidade aumenta muito. Muito obrigada, professora. Eu vou pedir que a Juliana faça as próximas perguntas.
Então, a próxima pergunta é: a disciplina TCC1, ela irá precisar de anuência de 75% dos alunos para ser ofertada? Ela é uma disciplina como outra qualquer, Juliana, vai precisar sim. Obrigada. Outra pergunta que chegou foi: não quero passar os meus dados bancários para todos os professores, pois não vou precisar do auxílio. Isso pode prejudicar minha participação na DNP ou prejudicar a realização da DNP? Não, se você responde não no formulário, que você não precisa de auxílio, você não preenche, nem CPF precisa preencher. Aquilo ali é só para alunos que a gente precisa, se porventura, necessidade, a gente fazer algum auxílio estudantil, para que a gente não entre em contato uma segunda vez, tenha mais um período de tempo, atrase mais um tanto, então a gente está perguntando tudo de uma vez só. Agora, se você não tem a necessidade, e se você responde não, eu não preciso de equipamento, eu não preciso de auxílio para acesso à internet, não informe nem CPF, nem dados bancários, que não tem problema nenhum. Ok, muito obrigada. Outra pergunta já foi respondida em partes. Juliana, o CPF é importante responder, porque se esse aluno tiver em várias turmas, é pelo CPF que a gente vai verificar nomes repetidos, porque às vezes o nome pode ter homônimo, e o CPF é que vai diferenciar esses alunos. Então, eu pediria que os alunos preenchessem o CPF, mas não precisa preencher dado bancário. Ok, obrigada. A outra pergunta é sobre o exame de suficiência. Só para frisar, vou responder de novo, perguntar de novo, porque teve várias perguntas sobre isso. Eu posso fazer a prova de suficiência para todas as disciplinas que eu me matriculei? Você pode pedir para qualquer uma, inclusive para todas, a que você se matriculou. Ok, obrigada. Se elas têm laboratório, cabe à banca avaliativa, como está no regulamento de exame de suficiência, definir se é possível ou não fazer remotamente. Ok, obrigada. A outra pergunta é: eu vou ter que assinar algum termo cedendo meus direitos de imagem e voz nas aulas síncronas? Se você for gravado, sim. A ideia é que na aula síncrona seja mais gravado o professor do que o aluno. Mas, se isso for a público, se o professor disponibilizar isso no link público, sim. Se ele disponibilizar, por exemplo, numa nuvem com um link só para os alunos participantes, talvez não, mas a gente vai informar isso para os professores em termos de direitos autorais. Ok, muito obrigada. A outra pergunta é: como vão ser realizadas as provas e como as notas vão ser colocadas no sistema? As provas vão ser realizadas, eu não consigo responder, né? Cada disciplina é uma disciplina, cada professor é um professor. O anexo 1 que você vai receber do professor vai estar descrito como vai ser realizada a prova. E ela vai ser lançada no sistema, sua nota final, como o professor lança. Só que em vez de ele lançar de toda a turma, como a gente faz no presencial, ele vai lançar só dos alunos e a DNP. E depois essas notas dos alunos eles vão para o registro no histórico escolar do aluno. Ok, muito obrigada. Chamo a Isabela novamente para continuar as perguntas. Ok. Vamos para a próxima pergunta, então. Como faço para me matricular nas disciplinas que será aplicada como ouvinte? A gente não tem matrícula agora. Não tem essa possibilidade de ouvinte agora. Não tem essa matrícula. Ok, muito obrigada. Ok, o próximo. Olá, sou estudante de engenharia ambiental e estou no 9º período. 85% do 9º período é apenas matérias com laboratório. Teria alguma exceção para formandos dessas matérias serem 100% ADNP? Eu já respondi, né? Na legislação não permite. Disciplinas com laboratório, a portaria do MEC não permite fazer remotamente. Nós só estamos fazendo essa atividade remota porque existe uma portaria do MEC, existe um parecer do Conselho Nacional de Educação que permite isso aí. Ambos, a portaria do MEC e o parecer do Conselho Nacional de Educação, deixam claros que a atividade de laboratório não podem ser substituídas por atividades remotas. Isso não existe, nem para adiantar a formatura. Ok, muito obrigada, professor. A próxima é: acredito que as disciplinas do 4º ano também deveriam ser ofertadas de forma remota, independente de 75% da turma requerer uma disciplina ou não, pois uma matéria pode prejudicar a conclusão do curso para outro aluno.
É uma opinião, mas elas, 75% para todas as disciplinas, como foi aprovado a resolução. Ok, muito obrigada. Vamos para a próxima. Se eu não passar na primeira vez que eu fizer a prova de suficiência, posso pedir para fazer outra vez? Se a prova de suficiência for feita em regime especial, sim, porque em exceção foi aprovado isso. Em regime normal, não. Muito embora o registro de reprovação aconteça no sistema acadêmico. Ok, muito obrigada. A próxima era em relação à reposição presencial das matérias, e já foi mostrado que não, né? Que as disciplinas serão colocadas como concluídas, caso sejam feitas no presencial. E agora nós temos uma pergunta em relação ao anexo 2. Porque o anexo 2 não está sendo enviado aos alunos como um formulário, e sim como um documento no Drive? Ao preencher a planilha no Drive, todos os alunos da turma vão ter acesso aos meus dados. Não me sinto confortável com isso. Além disso, os alunos que não concordarem podem ser pressionados ou até mesmo terem suas respostas alteradas, já que qualquer um pode editar o documento. Eu acho que isso não foi institucionalizado pelo TFPR. Isso foi uma definição de um professor. Então, eu acho que essa colocação do aluno cabe fazer ao seu professor. O anexo 2 é uma síntese da somatória do anexo 1, de todas as respostas do anexo 1. Então, o professor pode pegar todas as respostas do anexo 1 e fazer o anexo 2. Ou ele pode criar um Google Forms ou alguma coisa assim, para que alunos respondam e ele tenha essa planilha preenchida de maneira automática e um aluno não tenha a resposta do outro. Sugira para o seu professor isso, porque isso não foi uma diretriz dada pela Prograde. Muito obrigada, professora. Eu vou pedir que a Juliana faça as próximas perguntas. A próxima pergunta é: o departamento do curso irá aprovar apenas 50% da carga horária de cada período e os alunos terão que escolher apenas entre essas, ou serão aprovadas mais disciplinas e o aluno escolhe apenas 50%? A cada semestre letivo, cada período, primeiro período, segundo período, terceiro período, o colegiado de curso vai aprovar só 50% delas. E as outras quantidade que achar por bem, de maneira livre. Então, o aluno terá essas que o colegiado definir para ele poder fazer ou não a DNP. Uma mensagem aqui que cortou a minha resposta, gostariam que eu repetisse ou não? Se possível, sim, ela deu uma cortada no meio. Então, o que eu falei foi que quem vai definir quais são as 50% das disciplinas por semestre, por período do curso, primeiro, segundo, terceiro, é o colegiado. O aluno pode, dentre aquelas que vão ser ofertadas a DNP, até 50%, pode ser menos do que isso, inclusive, ou vai escolher dessas, ou dizer sim ou não para essas que foram ofertadas a DNP. Não vai ser desse modelo de mais números e o aluno que restringe a 50%. Ok, obrigada, então. A próxima pergunta é: o que acontece com os alunos que não passarem na prova de suficiência durante o regime especial? Artigo 20. Ele deverá esperar nova matrícula ou poderá cursar a disciplina no fim do regime especial? Eu não entendi muito bem. Esse aluno, ele está frequentando a DNP ou não? Ele está frequentando a DNP e ele... Não, aqui não fala se ele está frequentando ou não. Que ele pediu a prova de suficiência apenas. E ele não passou na prova de suficiência. Ele pode fazer a disciplina de forma presencial no retorno? Ou ele teria que esperar uma próxima matrícula? Então, ele está matriculado no presencial, né? Isso. Ele funciona a regra de como está no presencial aí. Ele espera a próxima matrícula. Ok, obrigada.
Outra pergunta é: o técnico está incluso na ADNP? Tem autorização para começarem já as aulas? Dia 22 de junho. Obrigada. A outra pergunta: como vai ficar o calendário de trabalho do professor que dá aula no técnico e no superior? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas o professor, ele começa com as aulas no técnico agora dia 22, e no ensino superior, se ele ofertar a DNP, será no começo de agosto. Ele vai estar trabalhando, no presencialmente ele trabalhava com o técnico superior, no remoto ele vai trabalhar com o técnico superior, a partir das disciplinas que ele ofertar a DNP. Uhum. Muito obrigada. A outra pergunta é do João Pedro, no Facebook. Ele perguntou: se eu optar por fazer o exame de suficiência e não passar, eu poderia acompanhar a DNP normalmente, como se não estivesse escolhido fazer o exame? O exame de suficiência poderá ser realizado em todas ou naquela que o professor permitir? O aluno pode pedir exame de suficiência em disciplinas que ele esteja matriculado. Cabe à banca que vai realizar o exame de suficiência definir como vai ser esse processo e se é possível para aquela disciplina. Ok, obrigada. Chama a Isa para continuar com as perguntas. Ok. Aqui agora nós temos perguntas que estão vindo na maioria do Facebook. E a próxima pergunta é: eu posso fazer 50% das matérias matriculadas ou 50% do período em questão? Faça duas optativas. Elas entram onde? O aluno pode fazer mais do que 50%, por causa das optativas. Então, a resposta é: os 50% está no período, não naquilo que o aluno pode fazer. Se o aluno tiver 3 optativas e as 3 forem a DNP e tiver mais 4 das 8 do semestre, 4 e as 4 forem dele, pode fazer 7? Pode fazer 7. Se ele achar que está conta, pode. Os 50% está no período, do semestre do curso, e não nas disciplinas matriculadas por ele. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta foi em relação a uma pergunta já realizada. Sobre a pergunta da possibilidade de assistir a aula como ouvinte, não ficou claro. Em tempos normais, não há obrigatoriedade de fazer matrícula como ouvinte. Então, se eu ficar sem aula nenhuma, posso pedir a um professor para ser ouvinte na aula dele e aproveitar o tempo ocioso? Se ele permitir, se o professor permitir de maneira informal, sim. Tanto presencial, o regulamento diz que alunos não matriculados não podem frequentar a disciplina. E aí foi criada a figura do ouvinte, que deve ser regulamentada ainda, que não foi. Então, esse é um acerto do professor e aluno, não há nada de formal nisso. Se o professor permitir, cabe ao professor definir se ele acha que pode ou não. O professor não é obrigado. Ele tem todo o direito de dizer não. Ele, inclusive, regularmente, ele diz não. Mas é uma decisão de aluno e professor. Ok. E isso quer dizer, se o professor dizer não, ele tem toda a razão em dizer não. O aluno não pode exigir em escutá-lo a uma disciplina como ouvinte. Ele não tem esse direito. Então, eu vou para a última pergunta que nós temos ainda já prevista. E daí a gente segue com as próximas perguntas vindas das redes sociais. Se o aluno reprovar no exame de suficiência no período de ADNP, ele vai poder participar da ADNP? Se ele está matriculado, ele não fez a DNP, ele pediu exame de suficiência e ele reprovou. Eu não sei porque está faltando um entendimento aí do cronograma da coisa. Por quê? A DNP começa em agosto. Ele começa a DNP. O exame de suficiência, o calendário, a gente vai publicar em agosto. Então, ele vai fazer esse exame de suficiência depois de agosto, depois que já estiverem começando a DNP. Ele está no meio da DNP e ele resolve fazer exame de suficiência. Aí ele reprova no exame de suficiência. Ele quer voltar a fazer a DNP? Ele quer continuar na DNP? É isso? Se eu entendi a pergunta?
Eu acredito que seria isso, se a pessoa pode fazer o exame e depois voltar para a DNP, né? Não, uma vez que ele fez o exame, ele está reprovado naquele semestre, só no próximo semestre. Então tá bom, acho que agora ficou bem claro. Eu gostaria de chamar a Karina para trazer as perguntas que tenham vindo das redes sociais. Ok. Professor, eu vou estar lendo umas perguntas que vieram do Instagram. Não sei se o senhor se importa de estar respondendo algumas perguntas que já foram feitas, porque às vezes não ficou claro para todo mundo que está assistindo, tudo bem? Ok, Karina, sem problema. Então, essa primeira pergunta. As monitorias só irão ocorrer com a volta das atividades presenciais? A gente vai buscar aquilo que eu comentei. Alguns campos já fizeram o processo de seleção e outros não. Aqueles que já fizeram o processo de seleção, fica mais fácil a gente chamar esses monitores para fazerem monitoria durante a DNP. Para os que não tiveram o processo de seleção, a gente vai ver se é viável fazer essa seleção remotamente. Então, não há uma garantia, porque depende dessa viabilidade. A intenção é que, uma vez que tenha monitor, eles atuem durante a DNP. Ok. Segunda pergunta. Tenho que esperar todos os meus professores mandarem o e-mail para escolher as minhas matérias? Sim. Não, esperar todos não. À medida que você for recebendo, você pode ir respondendo, porque não esqueça que você tem 5 dias para responder. Então, se você não responder em 5 dias, se o professor mandou semana passada, sexta-feira, tem sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Se você resolver esperar todo mundo quinta-feira, esse primeiro já foi o prazo, e o professor vai computar como se você não concorda. A tua resposta vai ser não automaticamente. O aluno que não responde ao professor, a resposta automática é não. Então, ele vai somar para os 25% lá, para os não 75%. Ok. Disciplinas que têm laboratório e mais a teórica e a teoria pode ser ofertada nos... Não, desculpa. As disciplinas que têm laboratório e mais a teórica pode ser ofertada em sistema não presencial? Em teoria pode, na DNP não. Na DNP só vão ser ofertadas disciplinas que elas podem concluir 100% da carga horária delas em ADNP. Não é o caso das disciplinas com laboratório. Salvo aquela situação que eu comentei, que a gente chama de laboratório de informática, que na verdade é uma sala de computadores. Se todos os alunos tiverem um computador, isso vai ser possível. Ok. Como irão funcionar a transferência de 2020/2? Transferência interna? A transição entre o semestre 2020/1 e 2020/2. Acho que essa é a questão. Pois primeiro tem que acabar o 2020/1 para saber, Karina. Não sei. Ok. Depende de quando, saber como. Tudo depende, né? Quais os critérios que consideram o aluno como possível formando? Pois isso permite a flexibilização dos 50%. A carga horária que falta. Se o sistema acadêmico percebe que ele consegue se matricular em X horas por semana naquele semestre, ele é tido como formando. Só podemos fazer 50% das matérias de matrícula total ou 50% do período? Vão ser ofertadas no máximo 50% do período, e você faz quantas disciplinas forem possíveis que você esteja matriculado. Vai poder ultrapassar os 50%? Vai, porque você tem as optativas, tem eletivas, você tem disciplinas de vários períodos. O 50% não diz respeito ao aluno, diz respeito ao período, ao semestre do curso. Legal, isso era uma dúvida recorrente. Existem alunos que têm um pouco de matéria em cada período, então daria para fazer todas? Sim, cuidando que o professor pode até dobrar a carga horária por semana. Então, essas disciplinas de ADNP, elas vão ser ofertadas de maneira concentrada, muitas delas. Então, cuide para você não ter um excesso de atividades e não dar conta e acabar reprovando por não conseguir administrar bem o tempo. Então, esse é o cuidado que o aluno deve ter. Sim. Essa é a última pergunta do Instagram. As aulas presenciais só vão voltar depois de novembro? Não sabemos. Elas podem voltar em agosto, podem voltar em setembro, podem voltar em outubro, a partir do momento que as autoridades sanitárias permitirem, sim. Lembrando que aulas no sistema de ensino, seja infantil, fundamental, médio ou superior, é um dos mais complexos para o retorno presencial.
porque a gente tem a circulação de muita gente no mesmo ambiente. São corredores, cantinas, RU, salas de aula. Então, há que se ter a certeza de um controle da pandemia, de uma taxa de contaminação baixa, e todos esses fatores que não cabe a nós, só a nós definir, mas sim tem que ter os parâmetros e o respaldo de autoridades sanitárias, secretarias municipais, estaduais de saúde. Lembrando também que a UTFPR é uma instituição nacional. Nós temos alunos de todas as regiões do país. Então, mas no Paraná a taxa de contaminação está baixa, mas nós temos alunos de Fortaleza, nós temos alunos de Manaus, nós temos alunos de São Paulo, que são regiões com taxa de contaminação muito diferente que no Paraná. Então, trazer todos esses alunos presencialmente para cá é um fator complexo. Então, não sabemos quando a gente vai voltar. As perguntas do Instagram acabaram. Aí eu não sei se a Isa ou a Ju, elas querem dar sequência. Eu recebi uma pergunta aqui agora. Por que fazer a DNP? Qual que é a vantagem de fazer a DNP? Por que ela existe? Se existe a possibilidade dela ser cancelada no meio e não se cumprir nenhum dos objetivos, que é minimizar a quantia de alunos em sala e possibilitar maior número de disciplinas a serem cursadas para os alunos. Não deveria existir um acordo para que elas não pudessem voltar, as aulas presenciais não pudessem voltar antes do término das ADNPs, para ter o objetivo cumprido? Como eu já comentei, é a intenção nossa de que a aula presencial só retorne concluída a DNP devido à complexidade que é ter as duas em paralelo. Mas volto a dizer, é muito difícil tomar decisões estratégicas quando você não sabe o seu cenário futuro. Qual é a melhor decisão? Há uma discussão, por exemplo, quem tomou a melhor decisão? A Suécia, que fez um baixo isolamento social, ou a Nova Zelândia, que fez um alto isolamento social? Não se sabe, porque um teve mais mortes, mas teve maior imunidade da população, o outro teve baixíssima morte, maior imunidade. Aí depende, vai descobrir vacina, qual está certo, depende. Se descobrir a vacina recentemente. O que eu quero dizer é que se mesmo para países a decisão estratégica ainda é incerta, qual foi a melhor decisão estratégica, para instituições também. Para nós também é muito incerto saber se nós estamos tomando a decisão estratégica correta. Mas nós estamos avançando, estamos tomando uma decisão. A instituição percebeu que talvez a coisa que não poderia fazer é não fazer nada, não fazer alguma tentativa. Nós estamos tentando fazer algo. Talvez seja infrutífero. Se a gente voltar em agosto, todo esse esforço seja infrutífero, mas nós fizemos algo. Mas talvez a gente volte em novembro, e foi muito útil todo esse esforço. Então, com o cenário futuro, é muito difícil dizer se vale ou não vale a pena. Só o tempo vai nos dizer. Mas nós estamos abrindo possibilidades. Se não fizéssemos nada, não teria possibilidade nenhuma. Obrigada. Sobre essa pergunta ainda, se essas aulas, então, voltarem durante o período de ADNP, quem está fazendo a ADNP, ele poderá continuar fazendo à distância ou terá que fazer todo mundo presencialmente? Depende também, Juliana, quando voltar. Se é possível a gente levar, por exemplo, faltam só 15 dias, 2 semanas, é possível levar isso em paralelo. Agora, se mal começar as ADNPs e a gente volta presencial, não vale a pena. Teve muito pouco avanço, então o aluno volta todo mundo para o presencial. Depende muito. Então, essa resposta vai ser minha vai ser uma. Se a gente voltar dia 6 de agosto, se a gente voltar 15 de agosto, se a gente voltar 1º de setembro, ou se voltar 1º de outubro presencial. Depende essa resposta. À medida que o cenário vai se consolidando, nós vamos ter que sentar e discutir novamente. O COGEP vai ter que se reunir novamente, o CUNE vai ter que se reunir novamente, à medida que os cenários forem sendo alterados. Ok, obrigada. Vou fazer algumas perguntas que chegaram do YouTube durante a transmissão. Da Mônica Cavalcante. Sou formanda e estou em estágio nesse primeiro semestre do ano. Iria pegar as 3 matérias faltantes no segundo semestre. Existe a possibilidade de realizar a matrícula para a DNP, para essas disciplinas? Não. A DNP é só para alunos matriculados. Não estamos abrindo matrícula. Essas disciplinas elas já iniciaram, já aconteceu 25% delas. Nós não temos como abrir o sistema acadêmico agora. Obrigada. A outra pergunta, semelhante à pergunta anterior a essa,
da Marina Santos. Uma vez iniciadas as ADNPs, e na hipótese de voltar às aulas presenciais durante o regime especial, as ADNPs irão ser concluídas normalmente, podem ser canceladas ou não há como prever isso? A terceira alternativa. Não há como prever, porque depende de quando retornaremos presencialmente. Eu entendo essa angústia dos alunos, eu entendo a necessidade de resposta, mas o que deve ser entendimento de todos nós, que para todo mundo é muito complexo você definir ações quando o cenário futuro é incerto, quando nós não temos a resposta que todo mundo quer, quando retornaremos presencialmente. Então, nós estamos, de tempo em tempo, nós vamos ter que reavaliar e redimensionar o que a gente está fazendo. É o que se faz quando você não tem ainda um cenário futuro concreto. À medida que a gente for avançando e os cenários forem ficando mais claros, a gente vai tomando outras decisões que podem ser a primeira ou a segunda alternativa que o aluno colocou aí. Mas, por enquanto, eu fico com a terceira. Não há como prever. Ok, muito obrigada. Vou chamar a Isabela, então, para terminar as perguntas. Bom, eu tenho uma pergunta que me chegou dos alunos que estão fora do país fazendo o intercâmbio. É que, para alguns alunos, o intercâmbio iria encerrar em agosto, então eles estariam retornando, e existiu uma aluna que ficou com algumas disciplinas ainda a serem feitas na UTF-PR. Ela perguntou se ela terá que esperar terminar o semestre 2020.1 ou em agosto ela poderá fazer a matrícula dela nessas disciplinas. A princípio, não. Estamos vendo a possibilidade, para o caso desses alunos, que estão voltando do exterior. Mas, a princípio, não. Mesmo esses retornando do exterior, terão que esperar o 2020/2. Nós temos aqui que ficou uma dúvida ainda sobre como será... a dúvida é da Tatiana, e ela perguntou: poderiam explicar melhor como é realizado o cálculo de provável formando para identificar as disciplinas que podem ser ofertadas para beneficiar esses formandos? O sistema acadêmico, ele avalia se esse aluno é possível matematicamente, pela carga horária, pela quantidade de créditos, de aulas, né, carga horária que falta ele completar, se no próximo ano ele se forma ou não. E aí ele entra na condição de provável formando. O sistema acadêmico próprio denomina o aluno como provável formando. Ainda da Tatiana, se são os professores que decidem se vão ofertar as ADNP, como os colegiados vão priorizar as disciplinas que atendem os formandos do curso? O coordenador do curso, ele geralmente sabe onde os formandos estão, ou os formandos podem informar esse coordenador do curso. E o que ele vai poder fazer não é somente priorizar, mas ele pode extrapolar os 50%. Por exemplo, no 7º, no 8º período, são 8 disciplinas, eu só posso ofertar 4. Se nessas disciplinas os professores querem fazer a DNP, e são 5 ou 6 do período, extrapolando 50%, o coordenador pode, nessa situação, autorizar 5, 6 disciplinas e não apenas as 4 que fariam os 50%. Na justificativa, que essas disciplinas têm formandos matriculados. Agora, muito obrigada, professor. Agora uma pergunta da Sara, se haverá calouros para 2020/2. Nós aderimos ao termo SISU, isso quer dizer que a nota do Enem de 2019, aqueles que se matricularem pelo sistema SISU, eles vão estar concorrendo, e nós vamos ter turmas de 2020/2. Quando eles irão entrar, nós não sabemos. Porque depende do término do 2020/1. Ok, muito obrigada. A Marina Santos mandou: sobre os formandos, ainda fiquei em dúvida. Então, só será considerados formandos para as ADNPs que quem irá formar o 2020.1? Não, o formando, condição de formando, o sistema coloca aqueles que no próximo ano, nesse semestre, na atual situação que a gente está, seria aqueles que se formassem ao final de 2020/1 ou final de 2020/2. Então, aqueles que matematicamente é possível concluir seu curso nos próximos 2 semestres, eles entram na condição de formando. Eu gostaria
Gostaria de chamar a Karina e as meninas que estão cuidando das redes sociais para ver se existe mais alguma pergunta ainda a ser feita. Só um minutinho que eu tô dando uma atualizada aqui. Bom, a Bianca, ela perguntou se o departamento só vai aprovar 50% das disciplinas e os alunos escolhem entre elas. Ou serão aprovadas 50%, ou serão aprovadas mais disciplinas e o aluno só pode escolher 50%. É a primeira opção, Karina. São 50% das disciplinas do período. O aluno pode ultrapassar esses 50% se ele tiver disciplinas de vários períodos ou se ele tiver optativas em que ele esteja matriculado. Ok, essa é a última pergunta do Instagram, não houveram mais. Obrigada, viu, professor? Obrigado a vocês, Karina. Gostaria de pedir aos alunos, aos representantes aqui do estadual que estão presentes na reunião, se alguém tem alguma pergunta a ser feita, senão a gente já vai poder encerrar a parte de perguntas. Então, Jéssica, sobre o auxílio estudantil, eu não consigo te dizer, pelo mesmo fator de várias perguntas ficarem abertas. Quando a gente retornar, a gente vai ter que definir isso aí. São cenários muito incertos. Tanto que a gente criou o auxílio estudantil do Covid depois que ele aconteceu. Então, a gente precisa ter o fator para tomar a decisão em cima desse fator. Qual é o fator, no caso, que você está me perguntando? O retorno das aulas. Eu preciso retornar às aulas para a gente poder definir. Vamos abrir um novo edital, vai ter uma nova seleção, como é que vai ser? Tem calor entrando, como é que fica isso? Então, só quando a gente retornar, vamos poder analisar como vai ser essa contagem desse período que você comentou. A Letícia pode fazer a sua dúvida. Boa tarde, professor. Eu tenho uma dúvida que os alunos que estão para retornar da dupla diplomação e que provavelmente vão retornar antes do início das ADNPs, se eles têm a possibilidade de pegar alguma matéria entrando em contato com a coordenação. A princípio, não, Letícia. Porém, como esse número de alunos em dupla diplomação no exterior não é muito grande, talvez conseguíssemos fazer isso. Vamos estudar isso aí, vou conversar com os diretores de graduação, pegar a opinião deles, ver qual é o impacto e a complexidade disso aí, porque essa matrícula teria que ser manual, 1 a 1, sobre a quantidade desses alunos, para que eles pegassem essa disciplina no meio, né? Ela já começou essa disciplina, já teve 4 semanas de aula. Se eles têm interesse, se vai ser possível isso aí, se tecnicamente eu consigo abrir o sistema acadêmico para inserir matrícula agora, nesse momento, eu não descarto essa possibilidade. Hoje, a resposta é não, mas estamos vendo a viabilidade disso. Muito obrigada, professor. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Se não houverem mais nenhuma pergunta, eu vou abrir então para que o professor possa fazer uma fala final, se julgar necessário. Ok, Isabela, eu não tenho mais nenhuma fala, não sei me colocar à disposição. Se o movimento estudantil desejar que a gente converse novamente em julho, logo no começo em agosto, se houverem outras dúvidas, necessidades, eu me coloco sempre à disposição. Agradeço, como eu fiz no começo, mais uma vez a oportunidade de estar esclarecendo dúvidas. É muito importante esses momentos, porque evita de muita conversa em paralelo, muito acho isso, acho aquilo, de pessoas que deduzem coisas que efetivamente não condizem com a realidade. Então, essa atividade que vocês fazem acaba sendo muito importante e apoia muito das ações
de coordenadores de curso, professores, diretorias de graduação e pró-reitoria de graduação. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ficar essa hora e tanto aqui conversando com vocês, e estou sempre à disposição quando acharem necessário. Muito obrigada, então, professor, pela disponibilidade. Muito obrigada a todos que assistiram a transmissão. E assim que nós encerrarmos aqui a transmissão, a gente vai começar a disponibilizar o vídeo com as legendas para os alunos que não puderam acompanhar agora. Então, essa transmissão ficará gravada também para os alunos, para poder ser divulgada para os alunos que não puderam acompanhar ao vivo. Então, muito obrigada, professor, e já podemos encerrar, então, a transmissão. Ok, até mais, um abraço a todos.